Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos ao canal Método EF2X. Com quadro novo aqui, o nosso Tira Dúvida do Eletricista. E trouxe nada mais que um especialista aqui, meu amigo Ayrton Della Volpe. Prazer, Bruno. Valeu por ter vindo aí, bicho. É o seguinte, vocês estão mandando perguntas e tem coisas que eu não sei te responder. É bem isso, então eu sou o leigo da parada aqui, eu sou o eletricista que está começando, o estudante, e vamos trazer perguntas principalmente que leve à prática do dia a dia. Então nada mais que... Pô, fala só para os caras quantos anos de experiência aí na área. Ixi, já vai fazer mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eu trabalho com obra na parte elétrica. Toda a parte elétrica, desde o comecinho do redimensionamento de quadro até o último cristal do lustre. Então é do começo ao fim da obra todinha. O bacana é que o Ayrton, além de fazer essa parte de estrutura, ele tem uma mãozinha um pouquinho mais leve para instalar ali as luminárias e tal. Então é legal porque tem toda uma jornada aí e acho que fica bem bacana. Tem bastante dúvida aí que vocês podem mandar para a gente. Inclusive, comente abaixo aí, traga a sua dúvida que vamos tentar aqui responder todas. E hoje a dúvida que mandaram aqui para a gente é erros de instalação predial. Então, o que você acha aí, dessa... Vamos lá. Os erros mais comuns é redimensionamento de quadro. Normalmente a construtora entrega um circuito para todos os quartos, um circuito para a cozinha e um circuito para a sala. Um exemplo. Tá. E eles entregam uma tomada por parede. Aí você vai normalmente uma tomada por parede e um ponto de luz. E às vezes está tomada e luz junto. Você começa a derivar os pontos e não faz o redimensionamento e o cálculo de sobrecarga. Tá. Então, só no quarto master, um exemplo assim fácil, você vai colocar uma televisão. Só na televisão tem a tomada da televisão, tomada do decodificador, se você vai ter um videogame ou um Blu-ray ou um aparelho ali. Aparelhinho de net, de coisa. Exato. Lá, né? Você tá adicionando tomadas. E normalmente ele entrega um disjuntor para mais de um quarto. Então você começa, sobrecarrega o master, sobrecarrega o quarto do filho. Ah, vou colocar iluminação que está junto. Hoje em dia é LED, consome pouco, mas é tudo coisa que você tem que colocar na conta. Sim. Então chega num determinado momento que você está com tanta coisa pendurada que ele dá sobrecarga. Então esse é o principal erro. O pessoal não faz um circuito exclusivo para determinado ambiente. E o problema é que aí também, se tiver junto com 2 quartos, por exemplo, aí apaga os 2 quartos, né? Se você tivesse tudo mais disjuntor, pelo menos apagaria metade e vai levando ali até ver o Exato. Que tá. Então, esse exemplo que eu dei é um disjuntor para 3 quartos. Certo. Se dessa sobrecarga e cair, vai desarmar os 3 quartos, vai ficar no escuro. E aí como é que você descobre esse problema? Vai se tornar mais difícil, porque se você tem um disjuntor para um quarto, se desarmar aquele disjuntor, já sabe que o problema está naquele quarto. Agora você tem um disjuntor para 3 quartos. Onde está o problema? Entendi. Então o seu problema... Pode ser tomada, pode ser... iluminação. Então por isso que o redimensionamento do circuito elétrico é muito importante. E é o principal erro mesmo. Um outro erro muito comum é circuitos exclusivos, aparelho de sobrecarga. Um exemplo, forno, cooktop. Normalmente a construtora entrega um disjuntor, um 110 e um 220 para a cozinha. E você vai usar desse jeito. Mas só que quando você começa a colocar muitos equipamentos de carga, um forno, mais um micro-ondas, mais um cooktop, e se você não fizer o redimensionamento disso certinho e pendurar tudo no mesmo circuito que a construtora te entregou... Normalmente todos esses aparelhos, forno, micro-ondas, tudo é num disjuntor só? Eles não entregam separados, normalmente eles entregam tomadas da cozinha. Eu não sei em termos de potência, sei lá, eu acredito que o micro-ondas seja mais fraquinho do que um forno. Como que é essa, para falar de amperagem para a galera aí, para a gente entender melhor? Você tem que ver muito do seu equipamento. Normalmente disjuntores de apartamento, eles entregam um disjuntor de 25 amperes. Então você tem que ver no manual do seu equipamento qual é a potência dele com a amperagem. Aí você vai ter uma noção do consumo. E aí você tem que ver também lá no seu quadro o que alimenta a tua cozinha. Eu tenho um disjuntor de 25 amperes que alimenta todas as tomadas. Então você tem ali já essa limitação, a menos que você passe circuitos a mais. Passando circuitos a mais, você já não tem esse problema, porque você vai adicionar outro disjuntor de 25. Então você já teria ali 2 disjuntores trabalhando. Então você já tira a sobrecarga de só um. Então você tem que ver tudo isso. Um exemplo, cooktop, normalmente é circuito exclusivo, eles pedem.
Então você não poderia ligar um cooktop numa tomada coletiva, mas o que muita gente faz. Forno, o cara compra, coloca lá na torre e espeta lá, no que a construtora te entrega. 2 dias de uso vai dar problema. Alguma emenda vai dar sobrecarga e vai derreter ali. E assim, normalmente pela sua experiência, pra gente deve ficar bem claro pra galera, tipo, um micro-ondas, eu sei que varia as potências, mas sei lá, um micro-ondas acho que não tem muita variação. E um cooktop, um forno 4 bocas, tem 4, tem 6. Um 4 bocas e um micro-ondas. Qual que é essa potência, assim, pra gente ver a diferença? Eu vou dar um exemplo da última obra que eu peguei, que até deu um certo problema lá no cliente, que também eu vou dar como exemplo. Conta problema, gostamos de falar de problema aqui, que é a realidade da bagaça. Porque é a vivência. Um cliente tinha a entrada, o disjuntor geral dele era de 63 amperes. Ele comprou um cooktop de 40 amperes. Caraca, era um cooktop elétrico de 4 bocas. Mais da metade da casa dele era só o cooktop que consumia. Nossa, então entendi. Já visualizei o problema todo. Qual o problema? Se ele tivesse o cooktop e ligasse o forno junto, a entrada dele não suportava. Então você tem que estar sempre de olho nisso daí. Qual é a entrada no apartamento, a entrada que a construtora entregou do apartamento? De 63 amperes? Conscientiza o cliente logo no começo da obra. Ó, cliente, você pode comprar o que você quiser, mas a sua entrada é de 63 amperes. Você não pode comprar um ar-condicionado enorme, muito potente, porque a sua entrada de prédio não dá esse suporte. Como já teve cliente nosso que a entrada era de 80, ele queria colocar um ar-condicionado de 60 amperes e um cooktop de 40. Uma situação dessa é que teve uma distribuição já para essas entradas de cada apartamento. Se o cliente ele quiser alterar, redimensionar, ele consegue deixar o quadro mais potente? Tem... Só que aí tem que ver a norma do prédio, se pode, né? Isso. Normalmente os prédios não fazem alteração. Por quê? Para você fazer essa alteração, você precisa contatar junto a... No caso aqui em São Paulo é a Enel. Tá. Então por quê? Porque quando vai construir o prédio, a Enel faz um relatório falando, ó, o seu gerador do poste vai te suprir isso de energia, então você não pode contar só o seu apartamento. Uma coisa está amarrada à outra. Se você dá um aumento um pouquinho seu, de 60, de 63, vamos subir um pouquinho, vamos por 80? Legal, vamos por 80. Se todo mundo por 80, o que vai acontecer? Igual lá no onde eu moro, são 240 apartamentos. Então imagina ali 20 amperes vezes 240. O que vai acontecer no poste lá na rua? Aí todo mundo creu. Entendeu? Então nem tem como. Para você aumentar também mais potência, tem que mudar a bitola do fio. Normalmente eles entregam fio 10 de entrada. Para você aumentar a potência, você teria que pular para uma outra bitola de fio maior. Aí depende de cálculo. Você tem que ver o quanto que vai ser de energia, quanto que o fio supre, o tanto que o fio aguenta. Bem, resumindo, eu estou entendendo aqui. Eu sou seu cliente. Você vai chegar para mim, eu vou aqui com um jeitinho. Aí, pô, minha mulher gosta de cozinhar. Pô, ela viu um cooktop fenomenal. Ferrado, esse cara topzera. Cara, não dá para dar um jeitinho ali, não sei o que tal. Pô, não dá para aumentar essa entrada. Como que a gente resolve isso aí? Aí o que você vai falar para mim, né? Então, vamos lá. Nesse caso, que a gente fala, sinto muito, a sua entrada, o que você comprou do seu prédio, não dá para você suprir grandes equipamentos. Então, um exemplo desse cooktop de 40 amperes. Tá. Você quer usar o cooktop? Pode usar. Você só não pode ligar outro equipamento de grande carga junto. Você ligou o cooktop? Você não vai poder ligar o forno junto. Infelizmente. Por quê? A ideia era o quê? Compra o cooktop de 20 amperes, mas o forno de 20, se ele tivesse um ar-condicionado de 20, ele podia usar os 3 junto, com mais a iluminação, não ia dar problema. De boa, mas não, ele comprou o cooktop de 40, um forno de 20. Qualquer coisa que ele colocar, mas se ligar um ar-condicionado, já passa, o apartamento não supre. Então você sempre tem que conscientizar baseado no que o cliente tem. Não adianta você prometer um monte de coisa que você vai conseguir fazer, sendo que o que ele comprou e que o prédio entregou não dá. E tem uma outra, eu sou o cliente. Aí na hora que der pau, eu vou culpar você. Exato. Quem foi o último que colocou a mão? Quem é o eletricista responsável? Você tem que estar sempre, tem que fazer certo. Tem que ser um pouquinho mal, assim, tem que ser um pouquinho mal aí pra... Né? Você tem que deixar o cliente ciente. Por quê? Elétrica é uma das poucas coisas que bota fogo na casa do cliente. Assusta falar isso? Assusta, mas é verdade. Um piso torto, não sei o quê. Vai ficar feio esteticamente? Pode ficar, mas não vai estragar a casa do cliente. O cliente não vai perder tudo, não vai botar fogo. Elétrica mal feita, você bota fogo na casa do cliente.
E o cliente perde tudo. E o processo que você toma nas costas é muito grande. Não vale a pena. E fora a integridade física de quem tá morando, né? Exato. Não só da pessoa que tá dentro do apartamento, da torre. Imagina que pega fogo no segundo andar. Todo mundo que tá lá em cima. Puta, você lembrou de um caso agora. O prédio tomba, se dependendo do que acontecer do incêndio. Tá virando resenha aqui esse tira dúvida, mas, cara, são 2 casos em um. Amiga Nath e Bruna aí fizemos a iluminação deles. Aniversário de 1 aninho do filho deles, faz umas 3 semanas aí, foi agora, começo do ano. Te juro, pisei no apartamento, no prédio, foi no salão de festas do condomínio, tava ali a Nath ali no quadro de força, junto com uma pessoa ali, pisei, pô, chegou o cara da luz, tal. Cara, o que tá acontecendo? Aí eu, tudo bem, né, tal. Aí, pô, o cara da luz, manja um pouco de elétrico, falei, o básico do básico, né? Estamos aqui tentando, tal. Aí fui lá ver o disjuntor desarmado e tal. Aí, o que acontece? Quem é você? Pô, eu sou o cara da fritadeira ali, tô fritando ali umas batatas, tem um forno ali, fazendo uns hamburguinhos, bom, por sinal, foi muito bom, comi pra caramba. E aí chegou lá, falei, o que tá acontecendo? Aí ele me falou mais ou menos a potência lá, eu não lembro agora de cabeça. E era dois negócios retangulares assim, que ia pôr as batatas ali. Aí eu falei, isso aqui liga separado? Aí liga, liguei os dois juntos, passou um tempo lá, desarmou, eu não tô conseguindo fritar. Eu falei, cara, ó, pelo que eu tô vendo aqui, o espaço não é tão grande, você pode ir fritando sem parar na metade, usa a metade, cara, senão essa batata vai sair, de repente começa a apagar a luz aqui, o condomínio deveria ter um disjuntor com uma potência maior, porque se é pensando em festa, tem que ter uma preparação. Já que não tem, eu falei, cara, aí rolou a festa e tal, e aí não teve mais nenhum problema. Aí eu fui lá, levantei, depois o disjuntor no lugar lá. Aí, nessa festa, o meu primo, Thiago Mantovani, chegou, cara, você não sabe o que aconteceu no meu prédio, você falou de fogo. Eu não sei como funciona, a gente vai entrar num outro assunto aqui, mas tem a ver com elétrica. O cara trabalha com criptomoedas e ele faz como que fala? Minerar. A mineração. O cara tem uma porrada de computador na sala grande lá, deve ter uns seus 30 metros quadrados, com a porrada de computador, que eu não sei o processador, não sei o que, tem uma potência que puxa. O cara usou aqueles Benjamin emendando uns 3, 4 computadores no negócio. Meu, ele falou que tinha uns 20 computadores e era, acho que uns 3 andares abaixo na torre dele. Aí viu a fumaça saindo no desespero, né? Chegou lá, era do de cima. Ainda bem tinha um brigadista, o cara deu uma perda total. Perda total no apartamento, deve ter uns 100 metros quadrados. Perda total, porque o cara minerou a desgrama, a criptomoeda, nem sei como funciona direito isso aí. Perdeu tudo, cara. Normalmente mineração exige um pouco mais do computador, ou do processador, ou placa de vídeo. Depende do que ele vai minerar, todas essas coisas. Só que o que acontece? Você tem que ter uma fonte que aguente isso. Então você vai ter consumo alto. Então, normalmente esses computadores têm fontes de 1.200 watts. Para computador, é uma fonte parruda. Se ele tem vários, imagina que ele ligou 3 computadores em um Benjamin de plástico, 3.600 watts. É quase um chuveiro gorducha ligado no plástico. Nossa. Muito provavelmente foi esquentando, aquele plástico derreteu e pegou fogo. Porque essa parada de minerar acho que é 24 horas, né? Não para, você não pode desligar. Você desliga, você interrompe a mineração. Nossa. Quanto mais tempo... Normalmente esses lugares têm o quê? Cada computador sua tomada, o lugar tem que ser refrigerado, não pode ser um lugar sem ar-condicionado, tem que ter refrigeração para as máquinas. As máquinas, tem gente que coloca refrigeração especial dentro das máquinas, tem gente que coloca refrigeração simples, mas o ambiente refrigerado. Então tem um ar-condicionado só para isso. Muito provavelmente aí deu sobrecarga porque no Benjamin, o Benjamin derreteu, pegou fogo, por algum motivo. O disjuntor não devia ser aqueles disjuntores antigos, pretos, que não é termomagnético. Então o que acontece? Se der uma sobrecarga, esquentar o fio, pegar fogo, ele não desarma. Ele normalmente só faz para curto. O sistema de segurança dele não é tão aprimorado igual os novos. Tá. Então às vezes ele não desarmou, ficou passando energia, curto-circuito, o motivo do fogo do curto é energia elétrica. Se o disjuntor não desarma, tá mandando mais energia, vai pegar mais fogo. E vai queimando.
olha a responsa, o trabalho de vocês aí como eletricista, e tem que ser assim, trazer essa informação, trazer essa clareza, não ir com o jeitinho, cara, não dá, porque pegando o raciocínio aqui do que o Ayrton passou hoje, a gente tem um dimensionamento que vem ali do poste de energia, no caso a gente está em São Paulo, Enel, aí vai para o prédio, no prédio distribui para os apartamentos e dentro da residência você tem ali a distribuição de acordo com essa situação, né? Acho que é basicamente isso, né? O vídeo de hoje. É isso, galera. Agradeço aí a presença do Ayrton de novo. Fechou, Brunão. Tamo junto. Tamo junto. Convido você aí a se inscrever no canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo e dá-lhe tira dúvidas aqui do eletricista com o nosso amigo Ayrton. Fechou?